Salvação, livramento, paz do clamor da meia-noite, palavra do Senhor Jesus Cristo, palavra, salvação e vida eterna do Senhor Yahushua Messias, soberano Yahushua Messias, Senhor Jesus Cristo, Yeshua, Jesua, né? E o nome novo do Cordeiro de Deus, que venceu a morte de Yahushua, Jesus, Yeshua, clamor da meia-noite, do profeta Cacau Felipe, o Deus do santo do profeta africano Cacau Felipe, hoje o clamor de Deus da meia-noite, que ele anuncia o clamor da meia-noite, é o nome novo de Jesus, para concordar com 3 Apocalipse 12, é o clamor da meia-noite, nome novo de Yahushua, Jesua, né? Jesua em hebreu, Yahushua, Yeshua. Então, revelação divina do Criador, revelação da palavra, né? É uma revelação divina num sonho, numa visão em sonho de madrugada, que o Cordeiro de Deus mostrou. Tem que ver que o sonho é a revelação do Senhor, porque teve uma vez uns lá que haviam morrido no acidente de avião, uns cantor seria mundano, né? Tarde Mamona Assassina cantava pro mundo, e eles tiveram um sonho tem gravado, antes de viajar, uns 2 dias antes, um dia, os integrantes daquela banda, né? Do Mamonas Assassinas ali, que viajaram de avião e haviam caído com o avião, e era numa montanha e haviam todos morrido. Eles tiveram sonho antes e tal, e o que aconteceu, né? Eles viajaram, aqueles Mamonas Assassinas haviam morrido, eles, né? Todos os integrantes da banda. Então o sonho é tudo divino, né? Não blasfeme, primeiro peça a confirmação do Pai da Verdade, para a gente não estar pecando contra o Espírito Santo da Verdade, não está blasfemando contra a obra do Pai da Verdade, do justo juiz, né? Não está pecando contra a nossa própria alma e o Rei dos Reis, a palavra da palavra, né? O Cordeiro, Yahushua, Jesua, né? Então uma revelação divina, o Cordeiro deu, foi da Igreja Deus e Amor. Ali a gente vai orar no culto de oração, foi uma visão em sonho, orando no radinho, com aquelas gravações, né, do Davi Miranda, do missionário Davi Miranda, o nome de Jesus, no antigo é Yahushua em hebreu, e o nome novo, a promessa, porque a profecia do momento, de Mateus 5,6, na meia-noite, que o Mané está vivendo, é o clamor da meia-noite, anunciada pelo clamor do noivo, que é o profeta Cacau Felipe, o clamor do noivo. O noivo é Cristo, e Yahushua, Jesus. Mas então foi uma revelação com o profeta Davi Miranda, que ele, né, o servo de Deus, né, foi no século passado, para a geração passada, claro, foi uns 2 anos atrás. Agora estamos no século 21, né? Aquele tempo que ele viveu, nasceu, foi no século 20. Então, mas veja bem, então a gente vai orar na Deus e Amor, daí foi pegado um vídeo, aquela gravação das orações do Davi Miranda, né? Orar sem cessar, o título daquela oração, ou a cura divina, aquela lá, o milagre de Deus, oração, um milagre de Deus, tal. Então foi pegado aquelas orações e orando com ele na madrugada, 40, 30, 50 minutos ali. Tem uma oração que dá 1h30 lá. E daí orando na madrugada, 3 horas ali. Ali de repente, daí fui orando e descansei, né, assim, o corpo, assim, que tal. Daí Deus deu aquela visão, o Senhor deu aquela visão, o Davi Miranda conversando, né, eu com o Davi Miranda na escola antiga, que eu estudei no Amálio Pinheiro, antigamente. Não tinha antigamente, que eu estudei lá, o 2º grau, e hoje em dia ainda não tinha o 2º grau, tem de 1ª a 8ª, na época estudando lá foi falado, puxa, de completar a 8ª, puxa, agora tem que ir lá no centro, lá em outras escolas, lá longe, lá, para fazer o 2º grau, não tinha na época, sabe? E a gente assim, né, puxa, ficava meio se queixando, né, ficava meio reclamando, puxa, tem que sair daqui agora, perto de casa, fazer o 2º grau lá, não sei na onde. Daí o Senhor Jesus Cristo, bom, clamor da meia-noite, abençoe, te salve. Aí, o sangue da cruz, o autismo da verdade, demonstrou no sonho o irmão Davi Miranda, o santo, o missionário de doutrina, né? No sonho dele, na escola, no Amália Pinheiro, que eu estudei, diz que falando para ele, irmão Davi Miranda, a igreja Deus e Amor, né? Tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, avançar e crer na profecia de Jesus, e o profeta da Bíblia que está hoje, o Cacau Felipe, e a profecia que está vivendo a igreja, o evangelho hoje que o Senhor está dando é o clamor da meia-noite, né? O evangelho da igreja tem tudo que batizar de novo, rebatizar no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo nome, né? Para restituição, batizando, mergulhando, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo para restituição. Foi bem assim a profecia do Cordeiro de Deus. Deus revelou num sonho ali. Então, rebatizar e para aceitar Cacau Felipe é o clamor da meia-noite. O Cordeiro de Deus avisou num sonho assim, vendo o Davi Miranda, ele com uma pastinha na mão, assim, tipo uma pasta, sério, preocupado assim, não sei se era nome, o que era, ou o que eram, tipo os documentos, e ele ali, sabe,
pedindo o batismo, ele sim para frente, dentro daquela escola Amália Pinheiro. Foi bem assim essa visão assim com o missionário Davi Miranda, e daí deu para ver, claro, ele com corpo de luz, umas coisas, roupa branca, tudo assim, mas deu para ver assim alguma coisa estava estranha, porque nas pernas dele não tinha assim veste. E tipo no braço assim aparecia uma parte do braço assim, sabe? Não tinha aquela veste branca que vem até a manga assim, vai até os pés lá, aquelas vestes brancas, não tinha nas pontas lá embaixo. Os pés, tipo, era igual como se fosse uma bermudão lá pelas canelas, mas era branco, claro, vestes claras, assim, branco, assim, ele vestido e tal, e nas mangas aqui, tipo, como que se aparecia o braço, não era protegido, era até o cotovelo, não aparecia até as mangas, e a gente sabe que dos santos, claro, o missionário foi salvo, entende? Ele tá com veste branca para ele. Mas no caso o ministério, a igreja toda de Cristo na terra, todas as igrejas têm que aceitar o clamor da meia-noite. Tem o profeta Cacul Felipe, está vivo, tem nessas internet para ver aí no Google Chrome grátis o livro dele, o áudio na YouTube, os vídeos. E rebatizar todo mundo para concordar com a passagem da Bíblia de Atos. E o profeta Brana profetizou isso porque Jesus apareceu e mandou batizar para a igreja inteira na terra e a humanidade. O batismo avançado do título em nome do Pai e do Filho para Senhor, que é o nome do Pai, para Jesus e para o nome do Espírito Santo, que é Cristo, né? Para restituição. Isso que é daí que tem que acontecer. Já o profeta da geração passada, William Marrom Brana também, do lado de 1930 e tal, ele veio com essa mensagem da restauração, mas agora nós estamos na restituição. Na meia-noite tem que imergir no rio batizando em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. Meu sonho foi falado isso com o irmão Davi Miranda, da igreja, Jesus tem que batizar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. Bem assim, e para aceitar, receber a profecia o que está acontecendo agora, da hora da Bíblia, profecia da Bíblia, da hora para essa geração, para a humanidade e para a igreja, que é o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite do Criador, né? O clamor da meia-noite é o Filho de Deus, é a palavra, a profecia, são as profecias da Bíblia. Mas então o noivo, que é o clamor da meia-noite, enviou o clamor dele na terra. Enviou o profeta Cacul Felipe na meia-noite, o clamor da graça. O irmão africano lá, Cacul Felipe. Foi bem assim falado pro Davi Miranda, assim. Aí depois que foi acordado, Deus deu entendimento. No pensamento, orando assim, Rei dos Reis, ó, Yahushua, Pai Celestial, Pai da verdade. O que significa esse sonho? Por que não Amália Pinheiro? Claro, o batismo tem que fazer mesmo, rebatizar os pastores, rebatizar, em nome do Senhor Jesus, tem mesmo. E mesmo quem já é batizado no rio, tem que rebatizar no rio de novo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para agora, do título, avançar para o nome. O nome do Pai é Senhor, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito é Cristo. E no hebraico o nome do Filho é Yahushua, Yeshua, pode ser assim, mas tem que completar com essa palavra, restituição. É para isso que tem que rebatizar mesmo. Os pastores têm que se rebatizar, pedir o rebatismo alguém no rio e rebatizar todas as ovelhas, os membros, quem vem vindo, né, do mundo para se converter, daí batiza ele já direto em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode falar, certo? Em nome do Pai e Filho, mas fala também. É em nome do Senhor Jesus Cristo, para a restituição. E o nome do Espírito Santo é Cristo, o nome do Filho é Jesus, o nome do Pai do céu é Senhor também. Lá, Senhor dos Exércitos, diz uma passagem de conhecimento. Foi assim no sonho, sabe? Então essa foi a visão. E daí depois foi assim, orando a Deus, Pai da verdade, no pensamento, né? O Satanás não ficar querendo trabalhar ali, assim. O que é aquela escola, Pai do céu? O Satanás não engana a gente. O que é aquela? Porque na escola, na Amália Pinheiro, deve entendimento, o Espírito Santo deu um discernimento dali. O Pai da verdade deu discernimento falou: escola por quê? Porque na tua escola não tinha o primeiro grau, e ainda hoje não tinha, né? Não tinha o segundo grau. Então, no Amália Pinheiro, no caso, a igreja já fez a parte do primeiro grau, que é a doutrina, que o Davi Miranda usou para pôr a doutrina, mas não tinha o segundo grau, entende? Como hoje não tinha lá o segundo grau, e na antiguidade, lá que eu estudei, lá não tinha o segundo grau, e o Davi Miranda, porque dentro daquele Amália Pinheiro que eu estudei, que não tinha o segundo grau, tem o primeiro. É no caso que agora a Igreja Humanidade, Deus e Amor, as igrejas pentecostal, romana, metodista, presbiteriana, evangélica, protestante, romanas, todas, tem que fazer o segundo grau, que é a profecia do nosso tempo da Bíblia, entende? No caso, fazer o segundo grau. Não só o primeiro, a doutrina, né? Como tem nas Deus e Amor, a gente vai nas igrejas pentecostais, vou na igreja pentecostal, na Deus e Amor, participo do culto da oração da Deus e Amor, 1 hora, né? 3 vezes na semana, 1 hora, das 6 às 7, das 18 às 17 horas. Então, o segundo grau, no caso, é receber, avançar, continua com a profecia,
que é, digamos, o primeiro grau. Mas o segundo grau é a profecia do momento e o rebatismo que Deus está pedindo para a igreja. O Cordeiro está pedindo o santo clamor da meia-noite, o altíssimo clamor da meia-noite da eternidade, que é rebatizar no nome do Senhor Jesus Cristo para receber a profecia do momento e o profeta de Deus da Bíblia, como um dia receberam Elias, Jeremias, Isaías, os eleitos, né? Que são acima de salvos eleitos. Então essa foi a revelação em nome de Yahushua, do clamor da meia-noite do Senhor Jesus Cristo que venceu a morte. Foi assim. Então o segundo grau que nós temos que fazer é ter a profecia do momento da Bíblia, que é o bom vinho e o vinho novo espiritual, que é posto em odre novo. Quem aceita, deixa o Cordeiro divino que venceu a morte, o esposo, fazer a obra em você, na igreja, né? Daí casa com a profecia do momento, tem a doutrina, a santidade e a profecia do momento com o profeta de Deus, que leva nós ao casamento com o esposo, pronto, entende? E daí então é a esposa de Apocalipse lá, que diz a esposa vem, o esposo vem, o Espírito fala vem e a esposa diz vem, porque existem salvos e os eleitos. Tem o salvo, o eleito, ele tem a profecia, o clamor da meia-noite, recebe o que o Cordeiro está fazendo, o que o noivo está fazendo em sua geração de novo, que é a profecia que está acontecendo da palavra dele para aquela geração. Então, é com o clamor da meia-noite. Daí, no caso, com o Cacau Felipe, a mensagem é o clamor da meia-noite da era agora, para a terra, a igreja, a humanidade, e para a esposa do Cordeiro. Então, é o clamor da meia-noite com o profeta, nos vestindo para poder levar vestido no altar, entende? E no caso a gente rebatiza, mesmo que a gente foi batizado em igrejas. É assim no sonho que, mas lá era o primeiro grau, não tinha o segundo grau lá. E lá no missionário Davi Miranda, naquela escola Amália Pinheiro. Então, no caso foi o Senhor deu, o Rei dos Reis deu a revelação, o Pai da verdade, a confirmação, discernimento, é Ele que dá o discernimento. Eu não discerno nada, é o Espírito Santo da verdade, o clamor da meia-noite, e Jesuá, Yeshua, Yahushua, o Cordeiro, Yeshua que venceu a morte, Jesus, né, que venceu a morte, é Ele que dá o discernimento. Então, no caso, nós temos que completar o segundo grau, receber o Cacau Felipe e o clamor da meia-noite, o profeta vivo, que Deus é Deus vivo. Então, daí tem o profeta vivo do Senhor, também tá com o Deus vivo mesmo, sabe? No caso, assim, o Deus vivo, a boca de Deus aqui, o natural. Claro, o Espírito Santo da verdade, sim, o Criador vivo. Mas, no caso, tem a boca do Senhor, que Deus falou um dia, mas tu és a minha boca na terra. E ele era profeta de todos lá, para todos os profetas naquele tempo. Não era o profeta de todos os profetas no tempo de Noé. E o Cordeiro fala, enviarei-vos profeta. Então a profecia de agora, Jesus fala ali no Novo Testamento, e no tempo de Noé era o tempo da graça, porque a lei veio bem depois, milênios, com Moisés, depois veio a lei, e voltou a graça com Nazareno. Então continua profetas no Novo Testamento da graça, porque o tempo de Noé já é o tempo da graça. E para nós receber agora o clamor da meia-noite e o Noé da graça, que é o profeta africano Cacau Felipe. Tem nesses YouTube, no Google Chrome, o áudio e o livro. Então foi assim no sonho. E o Cordeiro de a vitória, o Davi Miranda não estava bem vestido assim para baixo, assim, era igual se fosse uma bermudão assim lá pelas canelas, de branco, tudo assim, mas não estava vestido. Daí no sonho deu para entender, puxa, mas no céu tem que ser tudo vestido até os pés, aquelas túnicas, e no braço também, assim, sabia? No sonho veio aquilo assim. Que era nas mangas também, era até as mangas perto do braço, aquelas bem grandes, aquelas vestimentas, né? Mas era nos braços, aparecia os braços, a pele, assim, sabe? Então a gente não pode estar nu. Então, no caso, isso é o ministério, para a igreja, entende? A gente tem que avançar com a profecia. No caso, ele está lá vestido, mas a igreja, o ministério que ficou na terra da Pentecostal Deus e Amor. Veja, pergunta para o Espírito Santo da verdade, para o discernimento, e o sangue do Cordeiro vos eleja de vitória. O Pai da verdade vos eleja, escolha e salva. Me dê o bom vinho, o vinho novo, né, que é posto em odre novo. Ele faça odre novo. E vos dê a vitória eterna, o Cordeiro que venceu a morte, o clamor da meia-noite, Cacau Felipe, Yahushua, Jesus, esposa, e as vitórias na terra. E a bênção e a proteção divina e eterna. Livramento. E vos guarde todo mal. E do pior. Amém.